Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, depois de escapar com vida do chá preparado por Agatha, Irene vai dar a cartada final contra a Aline. Aline acabou de receber uma ordem de despejo e tem 15 dias para deixar suas terras. Caio concluirá que Vinícius e Irene são cúmplices. Rodrigo avisa Aline e Caio que pedirá a cassação da liminar, alegando que deram um golpe em Aline. Antônio colocará as máquinas para perfurar as terras da viúva para a extração dos diamantes. Antônio e Aline vão se enfrentar pela posse das terras da pior forma. Caio vai presenciar a fúria dos dois e tentará impedir que isso termine em velório. Deixa o like no vídeo para continuar assistindo a novela. Irene entregará nas mãos de Antônio as escrituras das terras de Aline. Antônio questionará o que aquele pedaço de papel significa. Arrogante, a mulher dirá que é um presente e uma prova de sua lealdade a ele. Ainda sem entender, Antônio insiste e pergunta: "Uma escritura? Que documento é esse?" "Eu ainda não entendi. Será que dá para você explicar isso, Irene?" Irene avisa que aqueles documentos são as escrituras das terras da Aline, as quais ele sempre sonhou, e que eles são os novos donos do local. Com olhos arregalados, Antônio perguntará que brincadeira é aquela. A vilã afirmará que nunca falou tão sério assim na vida, e revela como passou a perna na Aline. Com pose de machão, Antônio estufa o peito e fala: "Quer dizer então que aquelas terras agora são minhas? Enfim, eu vou colocar as mãos nos meus diamantes." Antônio dará um beijo na Irene, afirmando a todos que ela é a mulher mais incrível que conhece. Nessa hora, Aline entrará na mansão e fará um escândalo. Assim que coloca os olhos nela, Antônio fala: "Mas o que é isso? Quem deixou essa mulher entrar? Saia da minha casa agora. Aqui você nunca será bem-vinda." Disposta a tudo, Aline aponta e grita: "Eu quero as minhas terras de volta. Cambada de ladrão, me devolvam o que é meu." Irene também mandará Aline dar meia volta e sair da mansão. Caio chegará logo atrás e verá Aline completamente fora de si, apontando para a dupla de pilantras. Antônio fala: "Tira essa louca, Caio! Tira essa louca daqui, antes que ela acerte alguém." Aline manda o rapaz se afastar. Avisa que só sairá quando o contrato for rasgado. "Vocês me roubaram as minhas terras, mas eu vou provar que foi um golpe, seus vigaristas, bandidos." Aline diz que não vai dar sequer um dia de sossego, prometendo acabar com o império deles. Antônio diz que ela não sabe com quem está se metendo e manda ela desistir dessa loucura. Ainda mais indignada, Aline olha para o lado e vê o jantar impecavelmente servido e decide acabar com a festa de vez. Puxa a toalha da mesa, jogando tudo no chão. Vendo o descontrole dela, Caio fala: "Eu sei que você está certa, Aline, mas nós precisamos conversar. Abaixa isso agora. Isso só vai piorar as coisas." Aline não se aguenta de tanta raiva que sente. Diz que não confia nele. Olha para Antônio e Irene e avisa: "Que vocês não prestam, eu já sabia. A novidade é que além de assassinos, você e sua mulher também são ladrões." Antônio não se intimida e retruca: "O que essa louca tá dizendo? Ponha-se daqui pra fora, eu já falei. Leva tua mulher daqui, Caio. Toma jeito de homem, moleque." Aline se aproxima da Irene, avisa que sabe que foi enganada por ela e pelo sem vergonha do Vinícius, e que vai provar que tudo foi armado. Irene diz que isso não interessa, avisa que ela assinou porque quis o contrato. E agora Antônio é o dono de tudo e ponto final. Louca para disparar contra a vilã. Aline diz que isso não vai ficar assim, que dará um jeito de recuperar as terras, nem que isso custe a sua vida. Caio também estará enfurecido. Se aproxima de Antônio, o encara no fundo dos olhos e fala: "A Irene roubou essas terras.
Ela enganou a Aline. Não precisa fingir que não sabe disso, pai. Mas eu quero avisar, se essas terras da Aline não forem devolvidas, você que espere, eu vou acabar com todos vocês. Caio convencerá a Aline a deixar a casa do pai, impedindo que ela se atrapalhe ainda mais. A Aline ainda será informada por Rodrigo que o juiz negou a anulação do contrato, mantendo Irene e Antônio como dono das terras. Em choque, Aline pergunta se tem algum outro meio de reverter essa decisão. Rodrigo avisa que entrará com uma ação criminal, acusando Vinícius e Irene de estelionato. Enquanto isso, Antônio e Irene comemoram. Cheio da onda, ele avisa a mulher: nós vamos começar a furar aquelas terras, o quanto antes, Irene. Eu quero pôr a mão naqueles diamantes e ficar ainda mais poderoso. A vilã diz que agora Aline está perdida. Ela terminou com o Caio. Está sozinha e ferrada. E nós temos poder e dinheiro para manter ela longe daquelas terras. O bobão do Antônio fala: você e o Vinícius estão de parabéns, Irene. Realmente, ele é de confiança. Eu vou ligar para ele, agora, e mandar ele furar aquelas terras. Quero os meus diamantes, aqui na palma da minha mão. Antônio liga e fala: primeiro eu queria te dar os parabéns, Vinícius, pela tua lealdade. Quero que você dê jeito de começar a arrancar aqueles diamantes. Ouviu bem? Vinícius avisa que primeiro precisam esperar os 15 dias que o juiz deu para Aline deixar as terras. Mas Tonhão não quer esperar nem um segundo mais. E cheio de vontade fala: nada disso. Aquelas terras já são minhas. Eu não vou esperar nada. Quero que comece logo. Quero ver a cara daquela maldita viúva quando eu colocar meus pés naquelas terras. Vinícius afirma que isso poderá trazer complicações, alertando que o certo é aguardar a desocupação das terras. Antônio insiste que não vai esperar e ordena que Vinícius cumpra a ordem e coloque as máquinas para trabalhar o quanto antes. Poucos dias se passam. Vinícius colocará uma equipe para começar a perfurar o solo em busca dos diamantes. Antônio e Irene vão chegar com pose de dono das terras, e de longe Jonatas avistará a movimentação estranha. Ao perceber do que se trata, fica em choque e fala a si mesmo: coitada da Aline, ela não vai aguentar ver esses malditos furando as terras dela. Jonatas corre, avisa a Aline: eles já começaram a perfurar as tuas terras, Aline. É melhor você se preparar para ver isso com os teus próprios olhos. Na mesma hora, Aline sente um frio no coração e diz que isso parece um pesadelo. Jonatas fala: eu te avisei que essa gente não vale nada. Falei que não dava para confiar naquele Vinícius. Eles são tudo farinha do mesmo saco. Aline diz que isso não vai ficar assim, que já se cansou da cara do Antônio e das pilantragens de Irene e Vinícius. Desconfiado, Jonatas pergunta o que ela pretende fazer. Nervosa, Aline fala: eu vou expulsar esses sem-vergonhas das minhas terras e agora, e do jeito que eles merecem. Aline fala que é tudo ou nada. Avisa que foi eles que começaram isso e agora terão que aguentar. Não descansará até ter suas terras de volta. Jonatas avisa que Antônio está amparado pela justiça e tem o direito legal de perfurar as terras. Mesmo assim, Aline diz que agora não quer saber de justiça coisa nenhuma. Intrigado, Jonatas pergunta o que ela está pensando em fazer. Aline responde: se você quiser vir comigo, vem. Se não quiser, eu vou sozinha. Eles não vão ficar nem um minuto mais em cima das minhas terras. Disposta a tudo, Aline pega uma espingarda, carrega até as tampas e diz que vai tocar chumbo nos sem-vergonhas agora mesmo. Aflito, Jonatas pede: não faça isso. Me escuta dessa vez, Aline. Você só vai piorar as coisas. Eles têm poder e ainda vão te colocar na cadeia. Aline retruca: eu não quero mais melhorar as coisas, Jonatas. Quero vingança. Vou fazer eu mesma a justiça. Eles vão engolir chumbo.
Jonatas percebe que ela ainda poderá se dar mal e diz que não vai deixar ela ir sozinha nessa situação. Possuída, Aline diz: aqueles desgraçados. Eu vou acabar com a raça deles agora. Enquanto Aline não chega, o cínico do Vinícius recebe Antônio e Irene. Doutor Antônio, é um prazer ter o senhor aqui, no nosso local de trabalho. Se sentindo o rei das terras, Antônio fala: o prazer é todo meu. Nem dormi direito essa noite. Agora chega de nhenhenhê, Vinícius. Vamos ao que interessa. Onde estão os meus diamantes? Quero todos eles, aqui ó, na palma da minha mão. Vinícius explicará em detalhes como será feita a extração dos diamantes, mas ressalta que Aline se recusa a sair da casinha dela. Com ar de malícia, Irene olha para Antônio e diz: eu vou mandar passar a patrola por cima daquele muquifo que a Aline chama de casa, Antônio. Assim ela não vai ter nem onde dormir. Antônio diz que vontade não lhe falta, mas pede calma para a mulher, que é preciso ter cautela. Alerta que não podem meter os pés pelas mãos. A bruxa fala: tudo nosso, Antônio, nada dela. Eu quero ver essa infeliz pedindo esmola por aí. De repente, Vinícius olha para o lado e avisa que um carro está vindo na direção deles. Segundos se passam. Aline e Jonatas chegam. Cheia de raiva, Aline aponta a espingarda e fala: vocês todos vão dando fora das minhas terras, antes que eu meta chumbo. Aline avisa que não vai falar duas vezes. Antônio estrala os olhos, ao perceber que a moça está descontrolada. Mesmo assim, não recua e questiona: o que deu em você? Perdeu a noção do perigo? Abaixa essa porcaria! Tira isso da minha direção antes que eu faça uma besteira. Aline diz que aquela é a única forma que eles entendem, mandando eles retirar as máquinas das terras dela. Antônio tentará sacar a sua arma, mas Aline perceberá e avisa que se ele tentar qualquer gracinha, vai deixar ele virado numa peneira. Irene não aceita o afrontamento, interrompe e fala: você não pode nos tirar daqui. Pela lei, você não tem mais direito sobre essas terras. Elas são minhas, Aline. Antônio diz: você ouviu? A lei está do meu lado e você é uma intrusa. Eu posso mandar te prender por isso. Larga essa porcaria! Vendo que a Aline vai atirar a qualquer momento, Jonatas pedirá para ela pensar nas consequências. Aline diz que não tem mais nada a perder, que Antônio e Irene roubaram suas terras, que elas são a sua vida. Aline não atenderá o pedido de Jonatas. Apontando para os sem-vergonhas, ela grita: se vocês não saírem agora, eu vou atirar, não estou brincando. Vou furar um por um de vocês. Ao perceber que ela está decidida a disparar, Antônio sorrateiramente tentará mais uma vez pegar a própria arma. Mas Aline novamente percebe, dá um tiro para o alto e avisa: nem pense nisso. Se tentar puxar a arma de novo, eu atiro primeiro. É melhor vocês obedecerem e sumirem daqui de uma vez. Revoltado, Antônio fala: isso não vai ficar assim, nem pense você que eu vou engolir essa sua ameaça. Isso vai ter volta. Não sou homem de aceitar isso de uma mulherzinha igual a você. A Aline olha firme para a cara do homem e dá um tiro no chão, quase acertando os pés dele. Eu avisei, vão embora das minhas terras. Leva esse bando de sem-vergonhas com você. O clima fica cada vez mais tenso. Antônio diz que só sairá dali se for dentro de um caixão. Estufa o peito e fala: se você é dura na queda, eu também sou. Agora você vai ter que atirar, Aline. Faça isso, ou eu serei obrigado a dar um fim em você. Nesse momento, Irene olha para o lado e vê o advogado Rodrigo chegando. Antônio está pronto para sacar a arma, enquanto Aline afirma o dedo no gatilho. Irene fala: o que esse advogado de quinta tá fazendo aqui, Antônio? Aline e Antônio se olham. Rodrigo grita, mandando Aline e Antônio desistir daquela loucura. Vermelho de raiva, Antônio se irrita e fala:
Não se mete onde você não é chamado. Se não é você quem vai levar chumbo, quem você pensa que é para mandar alguma coisa aqui? O advogado se aproxima. Avisa que Antônio está muito mal enganado a seu respeito. Desconfiado, o ricaço pergunta que nhenhenhê é aquele. O advogado se aproxima mais ainda, avisando que tem notícias da ação criminal que solicitou contra Vinícius e Irene por estelionato. Irene pergunta do que ele está falando. Rodrigo diz: é isso mesmo que a senhora ouviu, dona Irene. O juiz acatou o meu pedido. Sem paciência, Antônio olha nos olhos do advogado, mandando ele ser direto e falar a língua deles. Rodrigo diz que Antônio terá que juntar as tralhas e sair agora mesmo das terras da Aline. Tonhão não aceita o tom das palavras que saem da boca do homem. Fica furioso e fala: como assim sair? Essas terras são minhas, eu sou o dono. Que conversa fiada é essa? Da onde você tirou essa ideia maluca? Cheio de certeza, Rodrigo diz: eu não viria até aqui, doutor Antônio, se não tivesse certeza do que estou falando. Cheia de arrogância, Irene fala: deixa, Antônio. Ele tá blefando. Esse advogado não tem poder para nos tirar dessas terras. Rodrigo olha profundamente para Aline e Jonatas e joga na cara de Antônio e Irene que sua carreira não foi feita em cima de mentiras e golpes. Avisa que eles terão que deixar as terras imediatamente, ou terá que usar força policial. Antônio diz que não tem medo do delegado, e que ele é quem sairá preso por Marino se não sair da sua frente com aquela conversa mole. Nessa hora, Caio e Marino chegam no local. Antônio pergunta o que eles estão fazendo ali. Rodrigo fala: fui eu quem chamou eles, doutor Antônio. Eles estão a par de tudo. Antônio olha para Irene e resmunga: o que deu nessa gente logo hoje que eu vim pegar os meus diamantes? Caio olha para Aline e se aproxima da Irene. A encara com raiva e fala: hoje o teu castelo vai desmoronar, Irene. Eu vou fazer a tua vida um inferno. A vilã pergunta do que ele está falando. Rodrigo interrompe e diz: ele está falando que vocês não têm mais direito a perfurar essas terras. Eu tenho um documento que anula o contrato. Vocês cometeram um crime, dona Irene. O juiz levou isso em conta. Antônio diz que não acredita na palavra dele. Rodrigo puxa da bolsa a liminar expedida pelo juiz e entrega para Antônio. O ricaço olha o documento e diz que não está entendendo nada. Rodrigo explica: isso é uma ordem de reintegração de posse. Agora os intrusos aqui são vocês, doutor Antônio. Eu sugiro que vocês retirem as máquinas agora. Rodrigo fala que, se as máquinas permanecerem no local, será cobrada uma multa que cairá direto na conta da Aline. Empolgada, Aline não resiste à euforia, dá outro tiro nos pés de Antônio, vai em direção da Irene e avisa: vai dando fora das minhas terras, segue o teu rumo, antes que eu fure a senhora. Nessa hora o delegado fala que Irene e Vinícius não poderão voltar para casa. Assustada, Irene questiona o que ele está falando. O delegado diz que ela e Vinícius cometeram o crime de estelionato e que não irá deixar eles escaparem. Caio se aproxima da megera e fala: daqui, você e esse miserável do Vinícius vão direto pra cadeia, Irene. Acabou a farra. Irene diz que estelionato não dá cadeia e que vai entrar na justiça para reverter essa ação para retomar as terras. O delegado avisa: a senhora tem razão, dona Irene. Estelionato não dá cadeia. Mas tirar a vida das pessoas, sim. Por isso eu vou colocar as algemas em você. Antônio e Caio se olham, com cara de espanto, enquanto Irene entra em desespero, se faz de sonsa e diz não saber do que ele está falando. Marino diz que está de saco cheio das artimanhas dela e que vai levar ela pra cadeia agora mesmo. A vilã diz pra ele tomar cuidado com o jeito que fala com ela, mas cheio de nojo da cara dela, Marino fala: já chega de intimidação. Eu não vou mais aceitar as tuas ameaças, dona Irene. A senhora está presa pela morte da dona Anice. Irene pedirá a Antônio para fazer alguma coisa. Na mesma hora ele peitará o delegado. Delegado, você é outro que perdeu a noção do perigo. É melhor você desistir de levar a Irene presa.
querendo livrar a mulher das grades. Tonhão encara Vinícius e diz para ele assumir tudo. Você vai assumir toda a culpa, Vinícius. Depois eu dou um jeito de tirar você da cadeia. Marino diz que Antônio mudará de ideia rapidinho, depois que revelar quais foram os outros crimes que Irene cometeu. Antônio olha atravessado para a mulher, perguntando o que foi que ela fez agora. O delegado avisa que Irene foi quem mandou pegar a Ágata. Antônio pergunta para a vilã se isso que o delegado está dizendo tem fundamento. Irene nega na cara dura, mas o delegado diz que tem provas da participação dela. Para piorar ainda mais a vida da Irene, o delegado diz que grampeou o telefone dela e de Vinícius e descobriu que ela tem um caso com o geólogo, que tem áudios de trocas de mensagens calorosa entre os dois. Antônio olha para Vinícius com cara de machão e pergunta: isso que o delegado tá falando é verdade, Vinícius? Irene tentará interromper com medo que Vinícius confirme tudo que o delegado falou, mas Tonhão manda ela calar a boca. Insiste pro geólogo falar se é verdade que eles têm um caso ou não. Com medo, Vinícius tenta enrolar o homem, mas não conseguirá. O delegado nessa hora apertará o play e todos escutam um dos áudios quentes da dupla, escancarando toda a verdade. Antônio verá uma corda nas mãos de Jonatas e pede: dá licença, rapaz, me empresta essa corda. Eu vou usar ela do jeito certo. Antônio risca as costas do Vinícius até deixar toda marcada. Irene tentará sair correndo, mas Tonhão vai grudá-la pelos cabelos e vai dar uma surra na mulher. Aline dará outro tiro para cima e fala que também quer participar da surra. Aline aflocha os dentes da vilã com um tapa e consegue recuperar as terras. Você gostou da atitude da Aline ao perceber que foi injustiçada? Se você gostou, deixa o like no vídeo e inscreva-se no canal. Aproveita e me conta de qual cidade você assiste a novela Terra e Paixão.